Hoje apresentamos diante de vós o terceiro documentário do nosso projeto Os Carreiros da História. Hoje iremos abordar a biografia de Maulana Rumi. Rumi nasceu em 30 de setembro de 1207, na região de Bals ou Balkh, na altura uma zona integrante dos domínios persas. Hoje, Balkh ou Bals, aparece escrito das duas maneiras, é uma província ou uma zona do Afeganistão, mas que na altura fazia parte então da região pérsica. A sua mãe era Mumina Khatun, enquanto que o pai de Rumi era Bahduddin Walad, um jurista, um teólogo, um místico que estava muito ligado à corrente sufi. Como iremos ver, o sufismo é, como eu tinha acabado de dizer, um movimento ou uma corrente dentro do Islão que preconizava uma natureza ou um relacionamento face a Deus muito místico, contemplativo e até ascético. Isto é, cada sufi procurava reencontrar à sua maneira Deus. Procurar Deus à sua maneira e tentar, através da meditação, através da contemplação e do ideal, muitas vezes, de pobreza, encontrar então um caminho para Deus. Claro que esta corrente tinha, no caso da família de Rumi, vários aderentes, e o próprio Rumi irá herdar esse tipo de convicção. Este tipo de convicção irá marcar o próprio desenvolvimento de Rumi enquanto pessoa, o seu pensamento, a sua filosofia, a sua forma de estar, a sua maneira de encarar a vida. Posto isto, tendo em conta a sua proveniência local e também familiar, é importante realçar que Rumi e a sua família não ficaram... Quando Rumi nasceu, Rumi não viveu muitos mais anos naquela região da Pérsia. Porquê? Porque entre 1215 e 1220 existem fortes investidas mongóis na Ásia Central. Recordamos na altura que o Império Mongol estava em expansão, era talvez no século XIII o maior império, cada vez mais em crescimento. Os ataques mongóis eram terríveis. Recordo que o exército mongol era muito constituído à base de cavalaria e dos seus exímios arqueiros que muitas vezes surgiam montados a cavalo, disparando flechas mortais. Ainda por cima, os seus ataques, as suas ofensivas eram macabras e muitas vezes destruíam comunidades inteiras, sem olhar a misericórdia, sem olhar a qualquer gesto de piedade. E claro que a família de Rumi decidiu então, muito cedo, abandonar então Balkh ou Bals e dirigir-se em direção ao oeste, de forma a encontrar um refúgio mais seguro, um sítio onde pudessem estar mais resguardados desta ameaça. Claro que iniciaram então a família de Rumi e um grupo de discípulos decidiram então deixar Balkh, Bals e rumaram ao ocidente. Percorreram várias terras, posso citar algumas delas: Bagdade, Meca, Medina, Alepo, Damasco, Malatya, Erzincan, Sivas, Kayseri e Niche. Até que por fim os viajantes se instalaram em Konya. Konya, que ainda hoje existe, a cidade, e é uma das mais importantes cidades da Turquia, fica na Anatólia, mais concretamente na parte da Turquia asiática, numa zona central da Turquia asiática. E foi aí então que a família de Rumi e o próprio Rumi, que na altura ainda era uma criança, se instalaram definitivamente. Foi o refúgio seguro. Claro, isto uma viagem que durou milhares, certeza, meses, e que teve, obviamente, um percurso de milhares de quilómetros, talvez. Durante este longo trajeto, claro que a família de Rumi teve a oportunidade de visitar os lugares sagrados do Islão, tanto em Meca como em Medina, mas também teve a oportunidade de contactar com alguns intelectuais do seu tempo. Uma dessas pessoas, eles tiveram a oportunidade de encontrar em Nishapur, que era o poeta persa Sufi Farid ad-Din Attar. Este poeta persa era também uma pessoa que tinha influência no mundo do sufismo e que tinha compilado uma obra, tinha criado uma obra que era o Asranamé, que era o livro dos segredos. E, ao deparar-se com a família de Rumi, este Farid al-Din Attar entregou então uma cópia da sua obra à família de Rumi e ainda acabou por antever, ou até mesmo prever, que a criança, que Rumi, na altura uma criança, iria ter um futuro prodigioso. Se foi um palpite, provavelmente foi um palpite ou um pressentimento, mas a verdade é que Farid al-Din Attar não se tinha enganado. Realmente Rumi iria ser um gênio.
e uma grande figura do próprio mundo sufi. Em Konya, então, destino final do seu percurso, a família de Rumi foi recebida com respeito, já que esta cidade turca já tinha acolhido outras famílias, outros grupos de, na altura, refugiados ou migrantes daquela época, que então tentavam fugir às invasões mongóis e que provinham de várias regiões da Ásia Central. Claro que Konya já estava habituado a este fenómeno e, por isso, acolheu com o mínimo de respeito e de generosidade os seus novos habitantes, porque efetivamente Rumi e a sua família iriam fazer grande parte da sua vida naquela cidade turca. Tal como o seu pai, Rumi iria herdar a convicção sufi, as práticas, a forma de estar, a forma de encarar a religião, a vida, e tal como o seu pai mais tarde acabaria mesmo por ser um mestre sufi, um mestre dentro desta corrente religiosa que estava enquadrado no âmbito do Islão, embora tivesse uma natureza mais própria, mais peculiar. Claro que é importante também sublinhar, o Rumi, até chegar a mestre espiritual, além de receber a educação da parte do pai, que era um mestre sufi, também teve a orientação de Saed Burhan ud-Din Muaki Termazi, que seria um amigo próximo de Bahauddin, pai de Rumi. Este senhor, durante 9 anos, terá ministrado vários ensinamentos no âmbito da corrente sufi ao jovem Rumi. E foi importante também na sua formação. Em 1231, o pai de Rumi, Bahauddin Walad, acaba por falecer. Rumi, na altura, tinha apenas 24 anos, mas desde cedo vai acabar por herdar a responsabilidade de tomar conta dos assuntos espirituais ou da liderança espiritual dentro da corrente. Sabemos que ele vai começar a pregar eloquentemente nas mesquitas, também vai discursar em círculos intelectuais da região ou da cidade de Konya e, pelo que ainda apuramos, ele, entre 1240 e 1244, consegue mesmo fundar um grande núcleo de seguidores dentro da corrente sufi em Konya. Por isso, esta comunidade sufi que aparece entre estas datas em Konya, é uma comunidade alargada, cada vez mais alargada e, como iremos ver, também ativa. De acordo com algumas fontes, seriam ao todo 10 mil crentes, estudantes e seguidores que fariam parte já desta comunidade sufi de Konya, onde Rumi acabaria por ser mestre, professor teológico, e isto é importante realçar. Não sabemos se este número, ou esta estatística de 10 mil crentes em Konya, 10 mil crentes sufis, não será possivelmente exagerado. Podemos colocar isso em causa. Mas quer-nos parecer que, efetivamente, pelo menos, já existia um núcleo de seguidores muito importante em Konya, seguidores do sufismo. E claro que Rumi começava a evidenciar-se nessa comunidade. Dentro destes 10 mil seguidores, tínhamos pessoas dos mais variados estratos sociais, desde o topo até à base, pessoas de diversos ofícios tradicionais. Por exemplo, posso citar alguns. Tínhamos pedreiros, merceeiros, tecelões, chapeleiros, carpinteiros, alfaiates, encadernadores, etc. Por isso, uma variedade de pessoas que ocupavam, por seu turno, diversas profissões e que faziam já parte desta comunidade sufi. Esta comunidade, então, sufi, que existia em Konya, tinha sobretudo 3 pilares de atuação. A meditação, a oração, óbvio, a aprendizagem teológica, ou dos ensinamentos sufis, ou seja, o ensino, e o terceiro pilar, as práticas de altruísmo ou de caridade para com os mais pobres ou desfavorecidos. Por isso, é essencial realçar que era uma comunidade muito ativa, muito dinâmica e começava a evidenciar-se naquela cidade turca, cada vez com mais capacidade, com mais entrega, com mais afinco. No ano de 1244, Rumi tem a oportunidade de conhecer uma personalidade que irá marcar muito a sua vida. Essa pessoa chamava-se Shams Tabrizi. Como não pode dar a entender, seria natural de Tabriz, hoje uma região do Irão, uma cidade e região do Irão. Este Shams Tabrizi teria passado, de encontrar com Rumi, teria passado por uma curta estadia em Bagdade e depois acabou, então, finalmente, por encontrar Rumi. Aqui vai começar a nascer uma grande relação de amizade, de muita intimidade, de muita confiança entre estas duas personalidades.
Rumi confiava em Shams e Shams confiava em Rumi. Tinham conversas intelectuais, ambos eram sufis. É necessário dizer que Shams Tabrizi era um derviche. Um derviche digamos que podemos dizer, um asceta sufi. Isto é, uma pessoa que dentro do sufismo segue com rigor o voto de pobreza e que tenta contemplar Deus de uma forma mística e muito própria, muito sui generis, tentar encontrar Deus um pouco à sua maneira, de uma forma muito individual. E, claro, ambos estavam enquadrados nesta crença do sufismo e aqui nasce uma grande relação, uma grande amizade. Todavia, esta amizade não durou mais de 4 anos, porque eles conheceram-se em 1244, como tínhamos dito, mas em 1248, Shams Tabrizi desaparece misteriosamente, sem deixar rastro. Hoje acredita-se que provavelmente teria sido assassinado por um pequeno grupo de sufis que fariam parte, então, dentro da comunidade que existiria, talvez em Konya, que, por questões de inveja, de ciúmes, e que nunca acharam bem, que nunca toleraram o facto de estes discípulos, deste Shams, que era de Shams, ter tanta proximidade e ter uma relação tão afetiva com o mestre Rumi, claro que eles nunca aceitaram, nunca digeriram bem isto. E acabaram por assassinar por inveja. Por inveja, ciúmes, porque não achavam que o Rumi estava a dar demasiada atenção e demasiada confiança a Shams Tabrizi. E isso eles nunca aceitaram. Claro que Rumi nunca saberemos se Rumi acabou por saber o que é que tinha acontecido. Pelo menos no futuro imediato, não sou, porque andou 2 anos à procura do paradeiro de Shams Tabrizi. Andou por paragens distanciadas, como por exemplo Damasco, sempre na ânsia de encontrar, ou de reencontrar neste caso, o seu velho amigo. Todavia, as suas tentativas foram todas frustradas e ao fim de 2 anos Rumi acabou por desistir da procura infrutífera e consciencializou-se finalmente que poderia nunca mais voltar a ver Shams Tabrizi, o seu grande amigo. No entanto, em jeito de homenagem, Rumi iria dedicar-lhe uma obra poética intitulada Diwan-e-Shams Tabrizi, lá está, acaba por ser uma dedicatória a Shams Tabrizi, e nessa obra poética Rumi vai versar sobre o amor como um sentimento que deve ser cultivado pela humanidade e vai compor inúmeras rubaiatas, estrofes de 4 versos e ghazals, que são odes. Esta obra é fascinante, em torno da humanidade, que a humanidade deve cultivar. Ele fala-nos também da harmonia espiritual, o sentido da vida, fala-nos de várias questões sobre a condição humana que importa realçar e que ainda hoje são atuais. E a sua obra esta é a primeira obra da sua autoria, demonstra a genialidade dele. Rumi, que já estaria então de regresso a Konya, logicamente continuou a ministrar os seus ensinamentos na comunidade sufi, continuou a zelar pelo bem-estar e pela harmonia e pelo saudável convívio entre todos aqueles que seguissem então o sufismo naquela cidade, mas Rumi acabou ainda por ser um precursor da dança espiritual dos derviches giróvagos. Ou seja, é uma dança muito peculiar, muito tradicional, que ainda hoje pode ser observada em algumas partes da Turquia, é uma tradição que se manteve. Esta dança espiritual dos derviches giróvagos era feita ao som de flautas e tambores. E concedeu muito prestígio à ordem Mevlevi nos séculos posteriores. E ainda hoje, como acabei de dizer, é uma dança muito particular que ainda pode ser observada, também se calhar ainda na própria cidade de Konya, como noutras cidades turcas. E se calhar noutras regiões ainda do Oriente. Aliás, o sufismo tolerava este tipo de expressões musicais, ou até mesmo preconizava, e além das expressões musicais, movimentos associados, como forma de consolidar uma relação muito próxima e direta com Deus.
Rumi, entretanto, também acabaria por conseguir fazer uma segunda amizade muito importante. Se calhar não tão importante como a primeira, em que manteve com Shams, mas esta segunda amizade foi alcançada então com um outro discípulo seu, que era Usameddin Chelebi. Usameddin Chelebi propôs a Rumi, talvez encantado com os seus ensinamentos, propôs que ele compilasse ou criasse um trabalho místico, uma obra mística. Isto é, tudo o que dissesse respeito à espiritualidade, à forma de encarar a vida, o sentido da vida, Deus, todo esse pensamento, no entender do Usameddin Chelebi, devia então passar para escrito, para uma vertente escrita. Claro que Rumi acabou por aceitar o desafio do seu discípulo, desde que este se prontificasse ou tivesse a generosidade de anotar tudo o que Rumi pronunciava oralmente, todos os discursos, todas as pregações, todas as palavras e ensinamentos orais da parte de Rumi seriam anotados então por este Usameddin Chelebi, que seria, de certa forma, o seu escriba. Daqui nasceria então uma obra muito importante, que era o Masnavi. O Masnavi encontra-se composto por 6 volumes e é uma coletânea marcante da história do sufismo, onde está lá todo o pensamento, todas as ideias de Rumi. Tudo aquilo que ele preconizou, todas as ideias-chave, todo o padrão que devia ser seguido pela corrente sufi. No dia 17 de dezembro de 1273, Maulana Rumi acabaria por falecer sucumbindo a uma enfermidade ou uma doença a qual não conseguimos ainda apurar. Rumi seria sepultado na terra que o acolheu, a ele e a sua família, no caso dele, desde pequeno, desde que ele era criança, que foi Konya. Ainda hoje o seu túmulo pode ser visitado em Konya. O seu túmulo encontra-se inserido num mausoléu desta cidade. Ainda hoje é visitado por muitas pessoas o seu túmulo. Estamos a falar, se calhar, milhares de pessoas ao ano que vão visitar o mausoléu de Rumi em Konya. Estamos a falar de sufis, estamos a falar de outros muçulmanos, estamos a falar também de, quem sabe, de cristãos, de turistas, tanto ocidentais como orientais, todos eles, e de muitos admiradores de intelectuais, da sua literatura, que marcou uma era também na história da literatura mundial, é preciso dizer, que os seus textos, a sua poesia, os seus pensamentos marcaram uma era no pensamento mundial e que ainda hoje são atuais. Basta para isso dizer que recentemente um artigo da BBC dava-nos conta que Rumi era um dos poetas mais lidos nos últimos anos nos Estados Unidos da América. Estamos a falar de um poeta que viveu há cerca de 800 anos atrás, isto é, no século XIII, e efetivamente isto comprova que o pensamento de Rumi, as ideias de Rumi, os princípios, tudo aquilo que ele defendeu ainda hoje é atual. Claramente a sua obra seria traduzida para vários idiomas. Eu posso citar aqui alguns. As suas obras eram escritas essencialmente em persa, em língua persa, mas a sua obra depois foi traduzida para russo, alemão, turco, árabe, francês, italiano, espanhol, entre outras línguas. E a sua obra inspirou também muitos artistas e a sua popularidade, assim, acabaria por transcender ou ultrapassar fronteiras nacionais e étnicas. O que é que podemos aprender com os versos do Rumi? Podemos aprender uma ideia, ou retirar uma ideia que nos parece muito válida e que será sempre válida porque é uma ideia muito atual e que continuará a fazer sentido no futuro. Que o amor é o sentimento mais velho que deve ser cultivado pela humanidade e que o caminho até Deus se faz através da simplicidade, da bondade e, sobretudo, da pureza. Por fim, vou recitar poemas e pensamentos de autoria de Maulana Rumi, que viveu então entre os anos de 1207 e 1273. Se queres a lua, não te escondas da noite. Se queres uma rosa, não fujas dos espinhos. Se queres amor, não te escondas de ti mesmo. Faltam-te pés para viajar, viaja dentro de ti mesmo e reflete como a mina de rubis os raios de sol para fora de ti. A viagem conduzirá a teu ser, transmutará teu pó em ouro puro. Não professo religião alguma. A minha religião é o amor. Cada coração é o meu templo. Ontem eu era inteligente, queria mudar o mundo. Hoje eu sou sábio, estou a mudar a mim mesmo. Não temos nada além do amor. Não temos antes
princípio nem fim. A alma grita e geme dentro de nós. Louco é assim o amor. Colhe-me, colhe-me, colhe-me. Não se lamente. O que se perde, retorna de outra forma. E por fim, um último poema da sua autoria, que já tínhamos encontrado como traduzido. Embora muitas destas traduções se encontram dispersas e a gente nem sempre sabe quem é o autor das traduções. Desde que chegaste ao mundo do ser, uma escada foi posta diante de ti para que escapasses. Primeiro foste mineral, depois te tornaste planta e mais tarde animal. Como pode isto ser segredo para ti? Finalmente foste feito homem, com conhecimento, razão e fé. Contempla teu corpo, um punhado de pó. Vê quão perfeito se tornou. Quando tiveres cumprido a tua jornada, certo has de regressar como anjo. Depois disso, terás terminado de vez com a terra e a tua estação há de ser o céu.